Boa noite, meu nome é Wilka e agora vamos iniciar a nossa primeira aula de arquitetura e organização de computadores. Vamos iniciar pelo conceito de dois termos: arquitetura de computadores e organização de computadores. A arquitetura refere-se aos atributos de um sistema que são visíveis a um programador. Esses atributos incluem o conjunto de instruções, número de bits usados para representar dados. Já a organização de computadores refere-se às unidades operacionais e suas interconexões, que realizam especificações da arquitetura. Temos como, por exemplo, os periféricos. Aí nós temos a estrutura básica de um computador, que é a unidade central de processamento, a CPU, que é ela que controla a operação do computador e realiza funções de processamento. Ela também pode ser chamada de CPU ou muitas vezes também pode ser chamada de processador. Temos a memória principal, que é a que armazena dados, a unidade de entrada e saída, que transfere dados entre um computador e o ambiente externo. Temos a interconexão do sistema, que são mecanismos que estabelecem a comunicação entre a CPU, memória principal e dispositivos de entrada e saída de dados. Aqui nós temos a representação de um computador, com seus periféricos, linhas de comunicação, central de armazenamento e processamento. O conceito de periféricos nós só vamos saber na próxima aula, certo? E de computador também. Então, a figura anterior constitui uma representação mais simples de um possível computador, que é a entidade que interage com seu ambiente externo. Todas as ligações com o ambiente externo podem ser classificadas como dispositivos periféricos ou linhas de comunicação. Aí nós iniciamos a evolução dos computadores. A evolução dos computadores tiveram a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. Na primeira, foi marcada por válvulas. Mas o que são válvulas? Válvula é como está representado nessa gravura. Ela era bem semelhante a uma lâmpada e ela aquecia muito e costumava queimar com facilidade. Aí nós temos o ENIAC. O ENIAC era um computador integrador numérico eletrônico. Ele era o símbolo dessa primeira geração. Ele foi projetado e construído por John Mauchly e John Presper Eckert, da Universidade da Pensilvânia, em 1946. Essa criação foi uma resposta às necessidades dos Estados Unidos diante da Segunda Guerra Mundial. Ela pesava cerca de 30 toneladas e ocupava um espaço de aproximadamente 140 metros quadrados. Continha mais de 18 mil válvulas e que, por isso, ele se tornou o símbolo da primeira geração e consumia 140 kW. Mas a principal desvantagem dele era que, para programar, tinha que ser manual. As pessoas tinham que ligar e desligar chaves e conectar e desconectar cabos. Ele foi concluído em 1946 e sua primeira tarefa foi realizar uma série de cálculos complexos. Nessa foto temos os fundadores do projeto, né? Esse é John Presper e esse é John Mauchly. Aqui nessa gravura temos a representação do que foi o ENIAC. Ele era um computador muito grande, composto por 18 mil válvulas, né? Como a gente pode perceber nessa foto. Aqui nessa imagem nós temos a presença de duas mulheres. Era muito comum haver programadoras mulheres naquela época trabalhando nesse projeto. Aqui nós temos outra foto para poder observar o tamanho dele, porque ele era um computador muito grande e muitas vezes ocupava um prédio. Então surgiu o EDVAC, que era um computador variável, discreto e eletrônico. Para carregar e modificar um programa no ENIAC era muito tedioso.
Então, o processo poderia ser facilitado se um programa fosse armazenado na memória juntamente com os dados, criando assim o conceito de programa armazenado. Foi assim que surgiu o EDVAC, que foi um projeto proposto por John von Neumann. Aqui nós podemos observar, né, como é que o EDVAC era. Ele também era um computador bem grande. E aqui nós temos a máquina de von Neumann. Em 1946, von Neumann e seus colegas começaram um projeto que foi chamado de IAS, um projeto no Instituto de Estudos Avançados de Princeton. O IAS foi concluído somente em 1942, mas o seu protótipo deu origem à arquitetura dos computadores atuais. Por quê? Porque os computadores atuais, eles baseiam a arquitetura deles na arquitetura de von Neumann. Aqui é uma representação do que foi o IAS. E esse modelo de von Neumann era baseado em 5 componentes principais: unidade de entrada, saída, memória, unidade de lógica aritmética e unidade de controle. A unidade de entrada provém instruções e dados ao sistema. Essa unidade de entrada significa que o usuário vai fornecer dados para a máquina, certo? Unidade de memória armazena os dados do sistema. A unidade lógica aritmética vai processar os dados. A de controle controla a execução das instruções e processamento de dados. A unidade de saída apresenta os resultados dos dados processados. É o que o computador vai apresentar na tela para o usuário. Aqui nós temos a representação de como era a máquina de von Neumann, que tinha uma memória principal, unidade lógica aritmética ou ULA, unidade de controle e o equipamento de entrada e saída. Aí nós temos os computadores comerciais. O Univac foi um dos primeiros. Ele foi o primeiro computador comercial de sucesso. Ele era um computador automático universal e tinha um propósito de servir tanto a aplicações científicas quanto comerciais. A máquina era capaz de executar computações algébricas e resolução de problemas estatísticos. Aqui nós temos a representação do que foi o Univac. E temos o Univac 2, que ele era bem semelhante ao Univac 1, mas tinha maior desempenho e capacidade de memória. Aqui nós temos a foto do que foi o Univac 2. E aí chegamos à segunda geração, que foi a geração marcada por transistores. A primeira mudança foi a substituição da válvula pelo transistor. Por quê? Porque ele era menor, mais barato e dissipava menos calor do que a válvula. Então, pôde utilizar para construir computadores. Ele foi inventado em 1947 e revolucionou a indústria eletrônica nos anos 50. O uso dos transistores, como eu falei, criou a segunda geração de computadores. Aqui nós temos a representação da válvula, a qual foi substituída pelos transistores. Terceira geração: circuitos integrados. Em 1958, foi desenvolvida uma nova técnica que revolucionou a microeletrônica, que foi a invenção do circuito integrado. Esse circuito caracteriza a terceira geração de computadores, porque explora o fato de que os componentes eletrônicos podem ser fabricados a partir de um único semicondutor, que no caso foi o silício. Aqui nós temos nessa imagem uma representação dos conceitos básicos de um circuito integrado, certo? Temos uma lâmina de silício que é dividida em pequenas áreas. Nessa área nós temos uma pastilha, que também pode ser chamada de chips. Em cada pastilha é composta por portas lógicas ou células de memória. O conceito de portas lógicas e células de memória não vamos aprender agora. Nós vamos aprender em aulas posteriores, certo? Mas aqui, a pastilha vai ser empacotada
em uma cápsula que vai proteger a pastilha e os seus pinos de conexão para os dispositivos externos. Várias pastilhas podem ser interconectadas a uma placa de circuito impresso, produzindo circuitos maiores e mais complexos. Então, no início, era possível fabricar e empacotar uma pastilha apenas um número de portas lógicas e células de memória. Eram chamados circuitos integrados SSI ou de pequena escala. Com o passar do tempo, foi possível integrar mais e mais componentes em uma mesma pastilha, o que tornou uma das mais notáveis tendências tecnológicas já vistas. Assim surgiu a Lei de Moore, que foi proposta por Gordon Moore, um dos fundadores da Intel. Observou-se que o número de transistores que podia ser impresso em uma única pastilha dobrava cada ano e previu que o crescimento cresceria num futuro próximo. E esse crescimento continuou ano após ano, década após década, até que nos anos 70 a taxa de crescimento diminuiu, duplicando apenas a cada 18 meses. Aí nós tivemos algumas consequências dessa lei de Moore, que foi o custo de uma pastilha, que permaneceu praticamente inalterado ao longo desse período de rápido crescimento da sua densidade. Isso significava que o custo da implementação da lógica do computador e de seu circuito de memória caiu de maneira drástica. Dramática, no caso. Com as portas lógicas e as células de memória eram empacotadas cada vez mais próximas umas das outras pastilhas, em um número maior, houve um aumento da velocidade da operação. É por isso que nos computadores atuais, eles são bem mais rápidos do que os que vieram antes, né? O computador também ficou bem menor, é possível perceber isso. E teve uma grande redução de consumo de energia elétrica. Aqui nós temos a referência do que eu usei, né, para elaborar esse trabalho. E vamos ver o que é que a gente aprendeu hoje. Nós aprendemos a evolução, aprendemos conceitos de arquitetura de computadores, organização de computadores e aprendemos a evolução deles, né? Que no caso foi a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração, que foram marcados respectivamente por a válvula, transistores e circuitos integrados. Então, pessoal, até a próxima.